as seguintes ideias. Há instrumentos de defesa dos direitos dos trabalhadores portugueses, dos trabalhadores migrantes, dos trabalhadores que estão em outras partes do mundo, cuja defesa só é possível com a participação em estruturas que sejam de facto representativas e que os defendam. E essas estruturas são a Confederação Europeia de Sindicatos e a CSI. Não há notícia de que possamos contar com a atual FSM para defender estes trabalhadores. E, portanto, por uma razão prática, quanto mais não sei, de defesa dos trabalhadores, que é a questão primeira do movimento sindical, a adesão à CSI é um imperativo categórico a que a CGTP se não pode negar. Mas há uma segunda questão que me foi apresentada aqui. É que é preciso defender o trabalho e os trabalhadores perante uma crise, que é uma crise económica, social, houve quem chamasse até uma crise de vergonha, uma crise ética, uma crise generalizada. E a resposta adequada a uma crise que é uma crise global não pode ser o isolamento de cada um dos sindicatos. E a atitude isolada em que a CGTP se quer manter, ou se tem mantido, ou que há quem defenda que se mantenha, não serve. É uma falta de solidariedade, se quisermos, relativamente à necessidade coletiva de defesa dos trabalhadores. Foi bem sintetizado, penso que pelo Ulisses, mas os nomes não interessam aqui, porque podem ter sido, foi bem sintetizado na expressão: nós temos a obrigação de ocupar esse espaço para a defesa dos trabalhadores, porque se nós não o ocuparmos, esse espaço não fica ocupado e, portanto, falhamos numa tarefa fundamental que nos propusemos. Mas, para lá dessas questões práticas, há questões ideológicas. É que a CSI uniu, alargou-se a várias tendências sindicais. Houve quem dissesse aqui, é a única, é a grande novidade na estrutura sindical atual. Aquilo que há de novo é que a CSI não é apenas a fusão de duas centrais que existiam anteriormente, é muito mais que isso. E é muito mais que isso, até porque conseguiu aglutinar para si um conjunto de forças que estavam, se quisermos, no outro lado, então FSM. E, portanto, do ponto de vista ideológico, não é verdade que a CSI seja apenas a soma. É muito mais que isso, é o alargar e é um espaço de unidade construído. E este espaço de unidade construído precisa da intervenção de todas as confederações e, portanto, também por aí a CGTP deve lá estar e não deve estar de fora. O oposto. A antiga FSM sumiu-se, desapareceu pela ordem natural das coisas, pelos acontecimentos políticos que nós conhecemos. E a atual FSM não é de certeza um espaço de unidade, não é de certeza um espaço de intervenção coletiva, não é de facto um espaço em que os trabalhadores se sintam representados. Houve quem apontasse, e com razão, mas há limitações no trabalho da CSI. A CSI não é, para alguns de nós, por vezes para todos nós, a central sindical que certamente individualmente cada um de nós idealizar. Mas é preciso sublinhar muito bem, e de resto Carolina sublinhou isso, mas é preciso sublinhar muito bem que, apesar das limitações, de algumas limitações que a CSI tem, as virtualidades que resultam da sua unidade superam de longe estas limitações. E também aí, portanto, temos que ser pragmáticos. Não é como dizer a CSI é a perfeição, não é. E muitas vezes vamos ter que combater alguma das suas posições, mas é de certeza o espaço de unidade em que nós podemos trabalhar. E, portanto, também por isto, essa GTP deve lá estar e não deve estar de fora. É preciso responder à crise. É. Mas responde-se à crise, como foi muito bem sublinhado por vários oradores, não apenas por uma política de resistência. E com isto não se quer dizer que a resistência não seja necessária. Mas responde-se à crise trabalhando diretamente em todas as instituições coletivas onde é preciso estar para responder de facto a uma crise que é uma crise global e é uma crise, enfim, que abrange toda a comunidade. Uma última nota ainda,
foi aqui sublinhada que é preciso não confundir autonomia com independência. Nós todos queremos defender e defendemos a autonomia do trabalho sindical. Todos nós sublinhamos que queremos sindicatos autónomos em que são os trabalhadores, os seus filiados, que organizam, que intervêm, que responsabilizam, que tomam decisões. Mas isto não tem nada a ver com a ideia de independência e de isolacionismo. O contrário disto é uma atitude nacionalista. Clarificando, a autonomia não é isolacionismo. A autonomia não é ficar sozinho para que possamos dizer somos autónomos por não estarmos filiados a nada nenhum. Isso não é nenhuma espécie de autonomia, uma parvoíce. Posto que se põem então duas questões. Uma, o que é que vamos transmitir para o exterior? Para que esta reunião, que foi importantíssima, não seja uma reunião que fica fechada nestas paredes, até porque penso que a comunicação social achou que esta questão não era suficientemente importante para cá estar. Presumo, não sei se é verdade. E perante isto eu passo a ler-vos aquilo que propomos que seja a declaração dos sindicatos organizadores da Conferência Sindical Internacional realizada em Lisboa a 7 de novembro de 2009. Passaram 10 minutos. Vou começar, portanto, cumprir rigorosamente o que tinha prometido. Os sindicatos presentes na Conferência Sindical Internacional em Lisboa, 7 de novembro de 2009, manifestam a sua vontade de dar seguimento ao debate sobre a situação internacional e as causas dos trabalhadores e a responsabilidade do movimento sindical internacional, convictos que estão de que este tema está insuficientemente debatido no seio da CGTP Intersindical Nacional, sem que isso signifique qualquer desrespeito pelas decisões congressuais. Ponto 2. Uma leitura atenta dos acontecimentos que vão ocorrendo a uma velocidade vertiginosa. A situação cada dia mais dramática que vivem os trabalhadores que representamos. As consequências que esses problemas têm na organização sindical e nos sindicatos levam à necessidade de se debaterem todas as causas e efeitos e de encontrar explicações e soluções para cada um destes problemas. Os sindicatos presentes sublinham com veemência que a delicadeza dos problemas que atingem os trabalhadores exigem um redobrado esforços por parte de todos os sindicatos, bem como o reforço da unidade e do entendimento entre as diversas correntes no movimento sindical, empenhadas na luta e interessadas na resolução desses mesmos problemas, sendo estas necessidades válidas a nível da empresa, da região, do país e internacional. É do entendimento dos sindicatos presentes que os intoleráveis níveis de desemprego, de precariedade e de sobreexploração existentes no nosso país, na Europa e no mundo, em resultado das políticas neoliberais e pela qual os trabalhadores estão a pagar com os seus empregos, e com o seu nível de vida, exigem uma alteração profunda dos paradigmas que atualmente regem as relações de produção e as relações laborais e o nosso modelo de produção e de consumo. Estão conscientes de que essa exigência só será materializada com a mobilização de grande parte dos mais variados setores da sociedade, o que conduz ao inadiável estabelecimento de alianças sociais amplas e mobilizadoras com organizações com as quais nem sempre temos concordância, mas que são indispensáveis para a alteração da atual correlação de forças. É neste contexto que os sindicatos presentes nesta Conferência Sindical Internacional reafirmam a sua determinação em lutar para que a CGTP Intersindical Nacional faça parte desse todo que se une, mobiliza e luta e que, mesmo merecendo discordâncias, está disposto a contribuir para a alteração radical da situação recente e presente. É nesta convicção que essa integração passa pela filiação internacional na Confederação Sindical Internacional,
objetivo que os sindicatos presentes se comprometem a perseguir com entusiasmo e convicção. Os sindicatos